Bom dia. Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro veto da pauta, veto parcial número 035 de 2017, autógrafo de lei número 059 de 2017, oriundo do projeto de lei número 128 de 2017, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. O prefeito de Goiânia vetou parcialmente o autógrafo de lei número 059 de 2017, visto que várias emendas aditivas ao autógrafo de lei em apreço estão em flagrante contradição com a norma em vigência, uma vez que não indica os recursos necessários à implantação dos projetos discriminados, o que ensejará desequilíbrio nas contas públicas, violando-se as disposições da Lei da Responsabilidade Fiscal. A assessoria jurídica da comissão manifestou favoravelmente o prosseguimento da matéria. Foi designada relatora da proposta a vereadora Tatiana Lemos, divergindo o posicionamento da assessoria jurídica, entende-se que, apesar da iniciativa da LDOC do Poder Executivo, isso não basta ao exercício da prerrogativa política inerente à atividade legislativa de emendar o projeto de lei orçamentária. Seu voto foi pela derrubada do veto parcial. Em discussão. Presidente Sabrina, bom dia. Membros, Tatiana, Wellington, vereador Cabo Sena aqui presente. Senhoras e senhores goianienses, conforme manifestou a vereadora Tatiana Lemos em seu relatório, as emendas às leis orçamentárias são das poucas prerrogativas dos vereadores para, naturalmente, o atendimento de demandas pontuais dos cidadãos, sendo, então, indispensável seu atendimento pelo Executivo, pois esse veto coloca em risco a independência deste poder legislativo. Desta forma, eu acompanho a relatora pela derrubada do veto parcial. Em discussão. Em votação. Quer falar, Pedro? Em votação, aqueles que forem favoráveis à derrubada do veto parcial permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei complementar número 025 de 2017, de autoria do vereador Alisson Lima, que acrescenta o inciso 13, artigo 11 da lei número 5.040 de 75 do Código Tributário do município de Goiânia. Conforme parecer da assessoria jurídica da comissão, está em trâmite nesta casa projeto de lei complementar número 003 de 2017, com a mesma finalidade do ora apresentado. O mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. A proposta não merece prosperar. Foi designado como relator o vereador Jorge Cajuru, que sugeriu a devolução dos autos para o autor adequá-lo às exigências regimentais. O autor apresentou um projeto substitutivo, reexaminando as alterações, o relator votou pela aprovação da matéria. Em discussão. Bem, presidente, como relator aqui, trata-se de um substitutivo ao projeto de lei complementar apresentado pelo vereador Alisson Lima, que acrescenta o inciso 6º ao artigo 11 da lei número 5.040 de 1975, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Goiânia, autorizando a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana dos imóveis comerciais localizados ao longo do percurso das obras do BRT. Após as adequações sugeridas pela Procuradoria desta Casa e realizadas pelo preponente, o presente projeto de lei preenche os requisitos necessários para o seu seguimento. Sendo assim, então, presidente, membros, delegado Duarte, que está conosco, eu voto pela aprovação e pela reprovação do vereador Clécio Alves, presidente da CPI da Saúde, que está fazendo a gente acordar às 5 horas da manhã para ir na regulação e depois participar da reunião da CCJ. Clécio, você está reprovado. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 265 de 2017, de autoria de Anselmo Pereira e outros, que dispõe sobre a denominação do sistema viário urbano, que especifica
Ao dar o nome de Paulo Siqueira Garcia ao Sistema Viário Urbano BRT, a assessoria jurídica da comissão manifesta que a Sendus não emitiu parecer com informações técnicas sobre a proposta. Os autos foram devolvidos ao autor para sanar as pendências legislativas e regimentais. O projeto foi reavaliado pela assessoria jurídica, que afirma que a existência do projeto de lei número 264 de 2017, de autoria do vereador Zander Fábio, protocolado anteriormente, que faz a mesma denominação, com fundamentação própria, o relator, vereador Wellington Peixoto, manifestou pela aprovação. Em discussão? Quer que eu fale? Muita gente não vai gostar, não, presidente, do que eu vou falar. O senhor é livre, vereador. Obrigado, presidente. Primeiro, todos sabem aqui que tanto o governador Marconi Perillo como o prefeito Íris Rezende, em tempo, o governador, aliás, está muito mais preocupado do que o prefeito Íris para com o Centro Diabético de Goiânia, que seria o primeiro do Brasil. Os dois sugeriram que o nome do Centro Diabético fosse Jorge Cajuru. Evidentemente que eu não aceitei, até porque eu estou vivo e vou demorar demais para morrer e vou enterrar muita gente ainda. E contrariando, vereador Tiãozinho, o parecer da Procuradoria lista obrigações a serem cumpridas por tal tipo de propositura que não foram realizadas pelo autor, ao meu ver. Também é importante ressaltar que o BRT já possui denominação anteriormente determinada. Desta forma, eu voto pelo arquivamento. Pode falar, vereador. Vereador Jorge Cajuru. Fala no microfone, vereador. Fala no microfone. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a esse momento, Cajuru, mas eu quero discordar de Vossa Excelência. Hoje nós temos uma maternidade chamada Dona Íris e ela está viva. Qual foi a justificativa? A justificativa foi que a população queria presentear Dona Íris em vida com o nome da maternidade. Portanto, partindo desse pressuposto, eu solicitaria a Vossa Excelência que aceitasse sim, porque nós temos que presentear as pessoas em vida e não em morte. Então, como sendo do seu partido, eu gostaria muito que Vossa Excelência aceitasse, justamente porque o senhor se preocupou, se preocupa e está se preocupando para instalar vamos dizer assim, esse marco no Estado e no Brasil. Então, é mais do que... como é que eu vou usar a palavra aqui? Justo. É mais do que importante Vossa Excelência aceitar isso. E é isso, minhas palavras. Vereador Cabucena, sabe o tanto que gosto de ti, tanto que lhe respeito, mas não vou atender o seu pedido, por 2 motivos. O maior erro foi ter colocado o nome da Dona Íris na maternidade, porque ela não prestou nenhum serviço à cidade de Goiânia. Eu discordo frontalmente do senhor. Ela só prestou desserviço à Goiânia, como, aliás, presta hoje. Perfeito? Então, esse foi o grande erro. E a população não quis o nome dela coisa alguma. A população não foi ouvida, nobre vereador, para escolher o nome da maternidade. Foi escolhido pelo marido dela, ex-marido, desculpa, dela. Perfeito? Então, o Paulo Garcia, com todo respeito, grande médico, grande pai, grande filho, mas, porém, como prefeito, foi um péssimo gestor. Para mim, ele não merece o nome dele em nada. O nome dele tem que ser questionado pela justiça, pelos grandes erros que ele cometeu e por deixar Goiânia do jeito que ele deixou. Então, o prefeito, só porque morreu, deixou Goiânia nessa situação e ainda ganha o nome do BRT, desculpe, vereador, eu não concordo. Vereadora Tatiana. Depois. Vereador Jorge Cajuru, todos os outros, hoje existe uma lei, né, que não pode dar denominação de pessoas que estão vivas para serem homenageadas em nome de órgãos públicos. Eu acho até essa lei questionável, né, por uma série de motivos, mas em relação, vereador Jorge Cajuru, ao Centro do Diabético, realmente, senhor, querendo ou não, goste ou não,
né, é o seu nome que vai ficar como responsável da criação desse centro diabético. Porque eu nunca vi nenhum vereador nessa casa, nenhum deputado. E olha que eu posso dizer que eu nasci e cresci na política, lutar tanto por uma questão, pelos diabéticos. Isso que eu quero, como o senhor tem lutado dia a dia, dia após dia. Então, se eu pudesse votar e colocar o nome, o senhor, querendo ou não, o nome desse centro seria Jorge Cajuru, com certeza. Senhor presidente, eu vou aqui manifestar também aqui, até porque o artigo 165 da Lei Orgânica do Município, o vereador Cabo Sena, ele diz o seguinte: a denominação de via ou logrador público será dada por lei municipal ou vedada qualquer alteração após a sua publicação. O parágrafo 2º diz o seguinte: o projeto de lei propondo denominação de via ou logrador público só poderá ser apresentado, discutido e votado se tiver a aprovação da maioria dos moradores da respectiva via ou logador por meio de abaixo-assinado contendo nome e endereço, o que eu não vejo no presente projeto. Ao meu ver, estou querendo saber da índole de Paulo Garcia ou não, legalmente, para mim, está totalmente inadequado, razão pela qual meu voto é de acordo com o voto do vereador Jorge Cajuru. Bom, sobre essa questão do projeto aqui, nós podemos remeter ao autor para que ele faça as correções. E aí a gente discute o mérito no plenário. Não, beleza, pode então fazer devolver para fazer a as adequação. Alterações, a gente porque não está legalmente não está adequado, né? Presidente, bom dia a todos. Cajuru falou uma questão aqui do Paulo Garcia, mas eu, na minha opinião, não vejo problema nenhum colocar o nome dele no BRT. Questão do Cajuru, eu acho que ele está com medo de colocar o nome dele lá no Instituto, que ele tanto briga, tanto luta, porque, de repente, se a gente colocar o nome dele, de repente alguém quer fazer uma maracutaia, uma macumba para matar ele. Então, Cajuru, pode ficar tranquilo, tá? Fica tranquilo, se colocar teu nome, mas, como a vereadora Tatiana disse, não pode, né? Você está vivo, graças a Deus, firme aí nessa, lutando aí com os seus problemas de saúde, mas você pode ficar tranquilo, se possível fosse passar, você não seria, ninguém ia te matar, meu amigo. E eu acho que eu concordo, presidente, com o que você disse. Se está faltando algum detalhe, como o delegado Eduardo disse, remeter para o autor. Se, no caso, a comissão aqui não acatar, eu peço vista, se for no caso. Obrigado. Eu vou de acordo com a sugestão de Vossa Excelência, só observando que o vereador Wellington Peixoto já encaminhou ao autor, no caso ao presidente Andrei, para ele fazer a adequação. Devolveu sem fazer a adequação. Então, vai pela segunda vez para isso. Vossa Excelência encaminhou. Sim, ele tem o parecer dele aqui. É porque não tinha um parecer da CEPLAN. E tem a questão também do abaixo-assinado. Eu acredito que o projeto nem é do Andrei, foi assinado por vários vereadores e saiu o Andrei. Quem realmente fez o projeto é o vereador Anselmo Pereira. Mas é do Anselmo. Devolver para o vereador Anselmo. Que a gente possa Anselmo. fazer a devolução para ele. Só rapidinho, presidente. E se não tiver o BRT? Não vai ter nome. Quem falou que o BRT vai existir? Do jeito que a situação está, e podem ter certeza que o prefeito Íris não tem nenhum interesse em concluir essa obra, porque ele sabe que a marca é do Paulo Garcia, não é dele, e ele, Íris, é daquela velha política triste no Brasil, governante que entra, ele nunca quer realizar uma obra do anterior, concorda? Isso existe, né? Não é só no Nordeste, não, em qualquer lugar do Brasil. Então, primeiro, a obra não existe ainda, né? E segundo, com todo respeito ao vereador Anselmo, o Anselmo, ele só falta fazer homenagem aqui a quem? Ele já fez a tudo. Já fez a Chico Xavier, fez a Deus, ele já fez ao diabo. De repente ele faz ao diabo. Então, como o Anselmo tem as suas gratidões ao Paulo Garcia, é problema do Anselmo. Eu continuo com a minha opinião, pronto, acabou. Bom, vamos colocar em votação. Primeiro voto em separado para que se devolva os autos ao autor para fazer reparos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Jorge Cajuru, em relação a voto separado pedindo para devolver, o senhor é a favor ou contra?
aqui, no plenário, onde for, no Vaticano, onde for. E sobre a questão do diabéticos, também acho que deveria ser seu nome, vereador, mas já que legalmente não é possível, às vezes fazer uma homenagem à sua mãe, que o senhor tanto ama, acho que seria uma boa saída. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 274, de 2017, autoria da vereadora Tatiana Lemos, que adiciona o parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei 9.322, de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir o programa Passe Livre estudantil, perdão, está escrito infantil aqui, no âmbito do município de Goiânia, da outras providências. A assessoria jurídica da comissão, com fundamentação na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município de Goiânia, manifestou desfavoravelmente ao prosseguimento da presente matéria, visto que a mesma invade a competência da administração pública, além de criar despesas ao município. Já o relator, o vereador Jorge Cajuru, ressalta que o projeto não invade a competência do Executivo, uma vez que não versa sobre matéria orçamentária, sendo apenas uma otimização do programa, mas não criando ou aumentando as despesas. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Por favor, vereadora Tatiana, depois eu falo como relator. Quando eu falo de passe livre estudantil, né, vem todo um filme na minha cabeça. Meu pai, quando era vereador, Jorge, não, Cajuru, né? Pode falar, Jorge, você eu não pode. sou a Adriane Galisteu. Você é Galisteu? Você é. Mas você lembra, Galisteu. Meu pai, quando foi vereador, ele apresentou a lei passe livre estudantil. E por uma dormida no plenário, na verdade, foi isso, ela foi aprovada. Foi num momento assim, ninguém estava prestando atenção, foi aprovada, o prefeito Íris, na época, vetou o projeto. Depois, quando eu fui eleita, foi o primeiro projeto que eu quis apresentar, né, do passe livre estudantil. Nós conseguimos aprovar em primeira votação e fiquei aguardando um momento de conseguir a segunda votação, porque eu não tinha apoio para conseguir ser aprovado. Aí, Cajuru, veio aquela história dos 20 centavos Sim. de ônibus, e começou aquelas movimentações no Brasil, que começou aqui em Goiânia aquilo, né? E eu fui e vi que era o momento de eu fazer a segunda votação, porque não teria como os vereadores não votar. Então, foi votado por essa casa o passe livre estudantil. E foi aprovado. Porém, o prefeito Paulo Garcia, para não deixar eu ser autora da lei, ele vetou a lei, justificando que ele ia apresentar uma lei melhor do que a minha. Eu pensei, bom, vamos ver, né? Eu tenho que esperar a lei dele chegar. A hora que a lei dele chegou, o passe livre estudantil não, era muito pior. Não contemplava estudantes, o EJA, né, dos jovens adultos, os estudantes de terceira idade, não contemplava cursinhos, não contemplava, não era o passe livre mesmo, era só uma quantidade limitada de passe. Então, ele fez uma sacanagem, nós mobilizamos aqui, veio a UNE, veio todo mundo, e a gente conseguiu colocar algumas emendas. O projeto hoje da Lei do Passe Livre Estudantil de Goiânia, eu coloco que eu sou a mãe, porque quem mobilizou essa casa e trabalhou foi eu, e o Paulo Garcia fez essa coisa que foi, na minha opinião, desonestidade da parte dele. Por isso, eu nunca nem fui da base do prefeito Paulo Garcia à época. Agora, só que nunca foi implementado. Fez uma lei, é lei em Goiânia, mas nunca foi implementado. O governador Marconi, né, é sensível nessa parte, na minha opinião, implementou o passe livre estudantil, um programa de governo dele. E o que nós estamos colocando aqui é que o passe livre estudantil precisa ainda de muitos avanços. Precisa que realmente seja livre a quantidade de viagens. Educação não é só ir e voltar para a escola uma vez por dia. Né? A pessoa da periferia que não tem acesso à cultura, a lazer, a nada na periferia, isso também é educação, contribui com a educação dos nossos jovens. Não é. Então, o passe livre ainda não é livre. Não é para todos, não é como a gente gostaria que fosse. Goiânia está muito atrás do governador Marconi, o que ele já fez em relação ao passe livre estudantil. Então, o que nós estamos colocando com essa emenda é garantir que os estudantes tenham acesso não só em determinado período do ano, mas sim ele pode entrar pedindo passe livre a qualquer momento, desde que ele esteja matriculado. Né? Então, por isso, eu peço... até porque é lei. É passe livre para quem estuda. Então, não tem que ter aquela coisa, se estuda, se tal mês, a pessoa
né, tem que ter esse direito assegurado. Então, por isso, eu peço o apoio dos nobres pares. Sem dúvida, vereadora Tatiana, presidente, senhoras e senhores, vereador Vinícius, que acaba de chegar aqui também. Primeiro o seguinte, eu já falei publicamente, o trabalho que mais me dá prazer aqui nesta casa é pertencer a essa CCJ. É o momento mais divertido para mim e o momento mais prazeroso, profissionalmente falando, na vida pública, a dedicação, a questão do voto. Eu estou me referindo a esse meu prazer em função do que Vossa Senhoria falou de às vezes, a forma de votar, né? Sem querer, né? Eu, esses dias, estava conversando com o meu amigo Fernando Gabeira, que colabora muito comigo, com o André, com a minha equipe, e ele sempre analisa os meus projetos de lei. Eu faço questão de mostrar a ele. E o Gabeira fez uma brincadeira. Falou que eu juro cuidado aí na Câmara, porque tem muito voto que é dado pela bunda, ou seja, pelo bumbum. E é verdade, né? É aquele negócio, né? Quem for favorável, continua assim, não é? Quem for favorável, continua como está, os não favoráveis se manifestam. Aprovado. Quer dizer, então é o voto do bumbum, porque o cara ele não levantou, ele nem viu o projeto, ele já aprovou. Isso acontece demais, né? No seu caso, não há nenhuma discussão. Analisando os autos, conclui-se pela procedência da matéria, pelo seu correto aspecto formal, uma vez que a matéria apresentada não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, na medida em que não versa sobre a iniciativa de lei em matéria orçamentária, e sim em parâmetros para a utilização de benefício instituído por lei de iniciativa do Executivo, sendo apenas uma otimização do programa, mas não criando ou aumentando despesas e muito menos legislando em matéria orçamentária. Portanto, o presente projeto, ele altera a lei municipal vigente e o faz especificadamente, aliás, em matéria de interesse local, disposta no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, visando a abertura de meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, disciplinando no artigo 63, presidente, inciso 1, a linha D, da lei orgânica do município. Indiscutivelmente, o meu voto é pela aprovação. Quero só fazer um comentário, vereadora Tatiana. Primeiro, te parabenizar, sei da sua história e também acompanhei de perto a implementação do passe livre no estado de Goiás. Em 2010, quando o governador Marconi foi candidato, a nossa primeira briga foi conseguir incluir isso no plano de governo dele, nas propostas para a eleição, porque a gente sabe que, geralmente, os movimentos de juventude são deixados de lado, não tem muita importância. Mas, assim que ele tomou posse, em 2011, eu era do Conselho Estadual de Juventude, né, quando ele reativou, inclusive, o Conselho, que estava desativado devido ao seu antecessor, o Alcides Rodrigues, que desativou o Conselho de Juventude. O primeiro projeto que o governador, que nós trabalhamos junto com o governador, foi a criação do Passe Livre Estudantil. Fizemos um grupo de trabalho com um ano, com várias secretarias, para justamente se criar a lei e poder ter a execução orçamentária dela, porque não adianta nada o que acontecer, você cria a lei e depois não sabe de onde vem o dinheiro. E, com toda certeza, se a Prefeitura de Goiânia investisse, de fato, no poder público, com certeza esse passe ele poderia ser ampliado, como a senhora está colocando aqui. Então, quero parabenizar, conte com o nosso apoio. Infelizmente, quando o prefeito Iris Rezende esteve aqui na casa, eu perguntei para ele especificamente quanto que ele ia separar do orçamento para investir no transporte público, e ele afirmou categoricamente que não vai investir nada, porque a Prefeitura não tem dinheiro. Então, infelizmente, o transporte público não é prioridade para o prefeito Iris Rezende. Tem dinheiro para fazer mutirão, mas não tem dinheiro para investir no transporte público. Na campanha essa é a gestão que a gente enfrenta em Goiânia, mas, com toda certeza, essas alterações vai pressionar ainda mais o prefeito em relação ao transporte público e à juventude. Parabéns. Só uma parte, vereadora. É bom, né, a gente conhecer a história. Eu não sabia, por exemplo, que a Sabrina tinha essa... Eu sabia se alguma coisa por alto, né, mas ela foi, dentro do governo, uma pessoa que trabalhou para que fosse implementada a lei do passe livre que o governador colocou. Então, parabenizar Vossa Excelência por isso.
e dizer ao prefeito Íris, se ele quiser melhorar o transporte, ele não precisa investir R$1 no transporte, não. Basta ele cobrar e exigir que as empresas que hoje operam o sistema de transporte de Goiânia cumpram o contrato. Basta isso, Cajuru. Ele não precisa nem investir nada. Essas empresas ganham muito e investem nada. E não cumprem o contrato de forma alguma. Ele precisava só ter vontade política, vontade de exigir que as empresas cumprissem os contratos, porque, pelos contratos das empresas, o transporte não estaria essa palhaçada que hoje é no nosso município. Então, um rápido à parte aqui, o vereador Vinícius acompanhou comigo no plenário, quando houve a boa vontade nossa, todos nós aqui estávamos no plenário, mostrando que a gente não tem nada contra a cidade de Goiânia, pelo contrário, a gente tem contra os erros do prefeito Íris Rezende, da sua péssima gestão neste primeiro ano. Ele está dizendo que vai melhorar no ano que vem, né? Eu acho que no ano que vem o vereador Tiãozinho vai tirar fotografia abraçado com ele, porque esse ano que ele está mal, o Tiãozinho fica lado a lado com ele, é impressionante. No colo. Né? Mais do que a dona Íris. Mais do que a dona Íris, eu vejo mais nas fotos o Tiãozinho com ele. Mas no ano que vem ele disse que Goiânia vai ser uma maravilha. Ele deu entrevista anteontem, o Íris, coletiva, dizendo que o ano que vem Goiânia vai ter dinheiro, que vai mudar o disco, foi a expressão dele. Só que o vereador Vinícius e eu fizemos um alerta no plenário, conversamos com outros colegas, do projeto do ISS, que a gente aprovou, mostrando a boa vontade, mas com uma ressalva que nós fizemos. O senhor está lembrado. Qual? O medo de que, por trás de tudo isso, daqui a pouco, haverá isenção, sabe para quem? Para os donos de empresas de transporte coletivo. Nós fizemos esse alerta. Aprovamos o ISS e eu falei com o secretário Alessandro. Ele garantiu para mim, ele inclusive falou assim, Cajuru, você não conhece. Você não me conhece. O Braga, que é teu amigo, me conhece, eu trabalhei com ele. Eu não vou fazer isso, Cajuru. Falei, então tomara. E outra coisa, eu quero dizer para o senhor que o que o senhor acabou de falar para mim está gravado. Porque tudo que conversa comigo eu gravo. Ah, você gravou? Eu falei, gravei. Porque se o senhor mentir, eu vou colocar isso aqui no plenário. Então, a notícia que a gente tem de bastidor é essa, que a intenção do projeto ISS é uma emenda para isentar as empresas de transporte coletivo totalmente ligadas ao Íris Rezende e historicamente em Goiás, principalmente a maior delas, a empresa do senhor Odilãozinho. Presidente, só para responder meu nobre amigo, futuro senador Cajuru, gosto da pessoa do Íris Rezende, do prefeito Íris Rezende, isso é visível. Sou fã dele e não tem por que esconder, entendeu? Gosto de sair nas fotos com ele e com Vossa Excelência também. Obrigado, presidente. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 283 de 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que altera a lei 9.958 de 2016. A assessoria jurídica da comissão entende que, na forma com que foi apresentado o presente projeto, o mesmo não merece prosperar, pois a matéria em estudo viola a competência da União para legislar sobre as questões trabalhistas. A relatora, a vereadora Priscila TJ, fundamentou-se no artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 88 da Lei Orgânica do Município e opinou favoravelmente ao prosseguimento do projeto na casa. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Estou ansioso para ouvir a voz da vereadora Priscila, porque eu não ouvi até agora. Presidente, posso? Pode, claro. Bom dia a todos. Quero parabenizar o vereador Jorge Cajuru, que esse projeto entrou na pauta justamente no momento que o Brasil acompanhou a divulgação, né, de reportagens críticas sobre a questão do trabalho escravo, que ainda existe no Brasil. É uma vergonha e ainda existe no estado de Goiás. Aqui é uma alteração do artigo 1º e do artigo 2º, trazendo um pouco mais de rigor para a lei. E o mais importante, inclui o trabalho escravo infantil também, que hoje ainda é realidade nas regiões mais carentes, no Médio Norte, no Extremo Norte, onde ainda existe, e a imprensa tem feito a parte em divulgar, e cabe a nós exigir, né, apresentar projetos de lei que possam trazer mais rigor. E aqui o mais importante para os colegas é que o artigo 1º e o artigo 2º da redação original, ele era muito vago, ele não trazia
as consequências da condenação. Aqui, a nova redação, inclusive, existia muito, vereador delegado Eduardo, a gente sabe que as pessoas aprendem a fazer um jeitinho. Ela tinha uma empresa condenada, ela abria outra. Então, aqui, a lei ampliou, falando que não pode ter, não tem previsão de ter uma nova empresa, no mesmo ramo de atividade, perde o alvará por 10 anos, casos de reincidência. Então, os novos artigos e incisos foram trazendo um pouco mais de exigência para o caso de condenação. Aqui o vereador foi oportuno em colocar o processo administrativo. Ele foi progressivamente crescendo nas penalidades, incluindo a maneira de não ter mais um CNPJ cadastrado no nome de uma empresa que for. Eu acredito que todos nós somos a favor desse tipo de matéria, somos contra qualquer exploração do ser humano, principalmente do trabalho infantil. Então, eu quero parabenizar, está excelente, não tem uma vírgula errada e merece prosperar nessa casa. Obrigado. Depois, vereadora Tatiana, vereador Paulo, vereador Ontem Cajuru. eu até coloquei isso no Twitter, uma foto. Quem já foi no shopping Guatemi, em São Paulo, sabe que tem uma loja lá que vende uniforme para empregado doméstico, né? Então, fica expostos os uniformes lá. E está na vitrine os uniformes e uniforme infantil. Assim, simples assim. Né? Os uniformes expostos, tem um manequim infantil com Hã? Não, amiga, é a loja de uniforme para funcionário de casa, uniforme para empregado doméstico, não é uniforme assim para nada, a loja específica de uniforme para empregado doméstico. E nos manequins tem os vários tipos de uniforme e tem também um manequim infantil com uniforme de empregado doméstico infantil. E não é fantasia, é uniforme mesmo. Então, assim, isso as pessoas acham, passam e acham, ok, ninguém nem percebeu que ali estava vendendo uniforme de empregado doméstico para criança. Então, assim, esse é o nosso país, infelizmente. Vereador Paulo. Opa. Grande voz. Só precisa fazer... Não, precisa Bom fazer dia a licitação. todos. Eu cheguei às 6 horas da manhã para assinar o ponto. Alguém já tinha passado por lá, mas alguém estava na investigação da regulação. Falei, pode ser 2. Mas hoje eu vou querer falar primeiro, porque assinei primeiro. Eu queria falar para vocês, principalmente a Priscila e a minha amiga Tatiana, vocês não conheceram o que é pobreza. A minha infância foi dormir num geralzinho de 4 forquilhas, e era as madeirinhas do estaleiro para botar o colchão de palha, e carregar uma bacia de comida ali do Claudinápolis, que era Santa Bárbara, para a fazenda do Leonino, do sogro Leonino Caiado. Foi quando eu consegui comprar o primeiro bolo que eu tinha vontade de comer, um sozinho. Aí, de repente, vocês falam assim, trabalho escravo das crianças. As crianças adquiriram tantos direitos que nós tornamos um país da impunidade e que as crianças estão matando, roubando, estrupando. E não tem lei para essas crianças. Tadinha dessas crianças. Espero que vocês não sejam vítima dessas crianças. Então, de forma que eu fiz uma matéria agora na feira do Cepal, a criancinha debaixo da banca do pai, que mora lá em Roselândia, que a mãe não tem com quem deixar essa criancinha. Não temos creche, não temos escola, não temos saúde. Eu não sei que paraíso que vocês estão vivendo, que não é o meu. Eu estou vivendo um país de desgraça, de miséria, de povo faminto, sem emprego, 14 milhões de desempregados. Aí, de repente, nós ficamos sonhando. Eu conhecia Araguaína quando eu era menino. Ali no Lago da Rosa, eu ficava contando os caminhões que passavam. Aquele chalano é meu, aquele chalano era do meu primo. E ali eles tinham a empresa deles ali ao lado da Pneulândia, onde tinha um bode velho, que foi até candidato a vereador, que foi bem votado o bode. Então, de forma que a gente fica olhando assim, o quintal dos outros da galinha gorda,
Que alface bonita, mas não plantamos um pé de alface. Não criamos uma galinha. Então, de forma que eu fico olhando essa fantasia que nós vivemos nesse plenário, nessa comissão. Cajuru, eu não sei se a sua vida foi difícil quanto a minha. Eu fui marmiteiro, engraxate, encerador de quarto de puta, lá na P16, Pernambuco, Avenida Bahia. Levava a roupa delas para minha mãe lavar, engraxava o sapato e encerava o quarto. E elas me pagavam certinho. Levantava 4 horas da manhã para vender jornal, ali na Avenida... É uma historinha que valia a pena vocês ouvirem, para vocês aprenderem. Então, de forma que eu nunca tive vergonha do meu passado, não. Me formei um homem macho, que cumpra minhas obrigações, sou madrugador, e sou trabalhador e sou honesto. Agora, eu queria que vocês começassem a sentir o clima desse país, visse mais o que acontece na nossa televisão todos os dias, os crimes violentos, e que a nossa infância está acéfala, porque papai e mamãe deixou que eles fiquem, que seja protegido pelo Conselho Tutelar da Criança e Adolescente. Então, se você não educa seu filho, os bandidos marginais cuidam dos seus filhos. Portanto, eu sou pai de 11 filhos, não tenho nenhum marginal, nenhuma prostituta, mas subeducá-los. E dei liberdade para que eles procurassem o seu próprio caminho. Cajuru, essa parte aqui em plenário, eu não voto aqui, mas eu vou votar contra no plenário, porque criança tem que começar a trabalhar cedo do que aprender a ser bandido. Vereador Paulo, vamos fazer uma separação clara entre exploração do trabalho infantil. Hoje você tem, por exemplo, o Procerrado aqui em Goiás, que faz a qualificação de jovens, tem vaga. Agora, você não pode trazer... Você falou aí, a prefeitura não tem escola, não tem CMEI, a responsabilidade não é do pai e da mãe. Vamos cobrar do prefeito Íris, então, que ele consiga universalizar as vagas do ensino infantil, do ensino para os jovens. Então, tem que ficar claro isso, essa diferenciação. Vereador Cajuru, parabéns pelo projeto, parabéns. Com toda certeza, se tivéssemos mais leis assim no nosso país, esse trabalho infantil e o trabalho escravo não seria tão latente igual ainda é hoje. Vereador Paulo, uma coisa é a criança ajudar o pai, uma mãe num trabalho. Outra coisa é a criança exploração do trabalho infantil. Hoje, quer o senhor goste, quer não goste, hoje sim as crianças nesse país, elas têm um estatuto que as defendem, que é o ECA. E um estatuto muito moderno, inclusive, que garante os direitos da criança, que as crianças têm, sim, direitos, inclusive o direito de não ser espancada, de não ser agredida, de não ser molestada sexualmente, como era antigamente, mais ainda, né? Então, as crianças, sim, têm direitos, e o lugar da criança é na escola. Então, nada justifica. A criança ela precisa, nós já sabemos o problema dos adultos quando não tem uma infância lúdica, quando a criança não é criança. Então, claro, você se tornou um homem trabalhador, um homem correto. Meu pai também trabalhou desde os 7 anos de idade. Eu ajudo os meus pais em várias coisas desde muito cedo também. Mas isso não justifica, não é? O lugar da criança na escola. O que está formando bandido não é o estatuto da criança. Claro. O que está formando bandido é a falta de educação, é a falta de criança estar na escola e não aprender na rua o que não deve. Então, tem nosso apoio, projeto vereador. E não é ajudar, nós estamos falando de exploração e trabalho infantil. Tenho certeza que os seus netos, seus filhos, se o senhor puder escolher, o senhor coloca eles na escola e não para trabalhar. Ajudar é uma coisa, meio período é uma coisa para educação, porque o trabalho também é educação, na hora certa, né? E não a criança ter que trabalhar, ficar no sinaleiro trabalhando e não na escola. Vereadora Priscila, depois vereador Wellington, vereador delegado. Aqui, vereador Paulo, exige... Essa discussão é ampla e ela pontua vários temas. Exploração é muito diferente do projeto educacional que nós queremos para esse país. Quando nós falamos em trabalho escravo, você fala em crianças submetidas a subempregos, sem remuneração, sendo exploradas, machucadas, sem equipamentos de proteção, desenvolvendo atividades que não são competentes com a sua força, com a sua faixa etária, com a sua condição. E
eu admiro a sua história. Hoje sou uma pessoa que te conheço pessoalmente, merece todo o louvor, mas o nosso país mudou muito, e isso não significa que nós estamos protegendo e querendo criar preguiçosos ou pessoas descomprometidas. O senhor também não conhece a minha história. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu morei numa cidade que não tinha energia elétrica. Eu morava em São Félix do Xingu, a maioria que sabe, numa casa de pau que chama de pau a pique, ao lado de uma cerealista. De noite, você tinha que esconder o sapato no caixote, porque o rato comia. Então, a minha história também... porém, eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco da Amazônia, num estágio para adolescentes, para o primeiro emprego, onde eu recebi a oportunidade de ser capacitada, de aprender computação e de almejar um futuro melhor. De tentar ir para a universidade, de que teve oportunidade de vir para um colégio militar em Goiânia. Então, esse tipo de oportunidade progressiva e com a capacitação de uma criança que nós queremos. Trabalhar é diferente de ser escravizado. E ser explorado, muitas vezes, até pela própria família. E aqui inclui também adultos que são explorados em canaviais, submetidos a subemprego, sem remuneração, com capataz. Nós vimos empresas, gente, em reportagem, num país como o nosso, que ainda existe a figura do capataz, de uma pessoa com uma arma de fogo, oprimindo a outra, com um chicote na mão. Então, esse tipo de discussão que nós estamos apresentando aqui. O senhor pode ter certeza que todas as leis que tiverem para capacitar menor aprendiz, adolescentes, sou extremamente favorável, mas dando condições legais e de dignidade para que essa pessoa trabalhe. Então, esse projeto de lei, que eu tenho certeza que o senhor vai votar a favor, ele não diz respeito a esse assunto. Ele diz respeito a um assunto que eu tenho certeza que o senhor condena e que o senhor não quer ver na cidade de Goiânia. Vereador delegado Eduardo. Não, queria só parabenizar o vereador Jorge Cajuru e falar para o vereador Paulo que os nossos pares já distinguiram essa questão, essa situação toda, vereador Paulo. A exploração infantil, quando é o trabalho justamente das crianças que não estão adequadas com a legislação federal, que já preconiza esse tipo de situação. Na minha carreira de delegado de polícia, as crianças são exploradas por traficantes, carvoeiros, o que tem de carvoeiros com CNPJ, que trabalhava com crianças trabalhando, era pedreira, é uma coisa deplorável. E, infelizmente, o que a vereadora Sabrina cobrou e as demais vereadoras, hoje as nossas crianças não têm condições de estudar hoje aqui na cidade de Goiânia. Eu respeito muito o secretário da Educação, Marcelo, que sempre me atende lá, mas eu acho que o prefeito não está dando condições para ele, até porque agora as pessoas que vêm buscar esse meio, vereador Cajuru, eu estou orientando a impetrar com mandado de segurança, vereador Sabrina. E já foram 11 mandados de segurança que eu pago um advogado para que entre com mandado de segurança, porque, infelizmente, as crianças não têm condições. Às vezes os pais chegam com os olhos lacrimejando no nosso gabinete, não tem condições de dar o básico que é garantido pela Constituição, que é a educação para essas crianças. O que vai virar essas crianças? Algumas dos pais estão no sistema prisional, Tatiana. E essas crianças não têm condições de mudar a vida, de transformar. E aí acaba sendo explorada até pelo tráfico de drogas, porque a criança não tem condição de fazer algo diferente que é estudar, de ter a perspectiva de vida, de mudar, ser alguém na vida. Por quê? Porque não tem condições, Vinícius. Então, infelizmente, essa é a realidade hoje do nosso município. Nós temos que mudar isso aí. Então, investimento em educação, para mim, é basilar de transformação do país. Para mim, é fundamental. Já aprendi muito bandido, já enfrentei traficante, já estive junto com ontem, nós estávamos lá, Vinícius, naquela audiência lá, por questão de segurança pública, mas se não houver educação no Brasil, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o vereador Paulo, então eu acho que parabenizar a Vossa Excelência, e ele está justamente querendo transformar o país, nosso futuro senador. Vamos votar, que hoje nosso tempo está, vereador Wellington. No próximo o senhor fala. Aproveitar e cumprimentar o vereador Jorge Cajuru, como sempre, bons projetos. Nós estamos aqui com um vereador Vinícius, que foi conselheiro tutelar e passou por diversas situações de exploração do trabalho escravo de criança. Presidente, também só uma outra questão de ordem. Agora, às 9 horas, está a equipe da Secretaria de Finanças na sala de reuniões da presidência para tirar as dúvidas sobre a questão de emendas na PPA. Então, os assessores, os vereadores que querem apresentar emenda e precisam tirar dúvidas, a equipe da Secretaria de Finanças vai ficar das 9 horas ao meio-dia para tirar todas as dúvidas. Obrigada. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão feito por mim,
a pedido da vereadora doutora Cristina, pelo projeto de decreto legislativo número 037 de 2017, que surge os efeitos do decreto número 2618 de 2017, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis que especifica. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela urgência da tramitação, o processo não recebeu parecer da assessoria jurídica da comissão. Foi designada a vereadora Priscila TJ para relatar a matéria hora apresentada. Ressalta que a proposta tem amparo legal para sua tramitação e, por ser constitucional e regimental, seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Vereadora Priscila. Posso, vereadora Sabrina, a senhora me passa o projeto aqui, só porque eu não estou com o meu relatório. Esse projeto de lei aqui, eu participei da audiência pública, eu não lembro quais os vereadores estiverem presentes, mas eu acho que nenhum aqui da CCJ. Eu estava. A senhora estava comigo, né? Eu, inclusive, fui uma das pessoas que assinei, junto com a doutora Cristina, a necessidade de fazer esse decreto legislativo sustando o decreto do prefeito. Esse aqui é daquele decreto de desapropriação do Jardim Botânico. Foi feita audiência pública. Esse decreto, inclusive, se vocês pegarem a primeira reportagem que saiu mencionando esse decreto, ela fala sobre a desapropriação de 1.000 casas. Por que 1.000 casas? Porque é um decreto que só menciona bairros. Vai desapropriar bairro, tal. Vários bairros. Ele não menciona, ele não especifica as residências. Na audiência pública, o representante, doutor Henrique, esteve presente, ele falou o número de 13. Depois 11. Alguns dizem 20. Que foi essa audiência? Foi muito técnica. Vieram as melhores pessoas de urbanismo. Como é que chama? Esther. Não, aquele que eu te perguntei. Foram pelo menos 5 pessoas representantes dessa região, dessa área de urbanismo. Outra coisa, vamos ser sinceros, nós estamos com o BRT paralisado, uma vergonha para essa cidade, uma vergonha para o legislativo, gerando uma despesa, gerando lixo, gerando transtorno, gerando uma série de problemas, e o prefeito vem me falar na extensão da Marginal Botafogo? Quer dizer, nós vamos começar outra obra de mobilidade urbana com uma obra bilionária paralisada, sem recursos, e está desapropriando para continuar a Marginal Botafogo? É isso que a Câmara vai permitir? E o projeto de lei, vereador, ele está pronto. Ele tem que falar que casa que é. Você é morador dessa região, você não sabe se o trator vai passar na sua casa ou não? Se o projeto de lei para a extensão da Marginal está pronto, ele precisa especificar no decreto legislativo qual desapropriação está feita. Não é a desapropriação que eu quero, que eu imagino no futuro. Hoje eu peço, a casa aprova. Aprova não, porque não veio para essa casa. Foi feita através de decreto. Desapropria, está falando 13. E se for 130? E se for 1.000, como a reportagem falou? Porque não fala as casas... Hã? Falou só a rua, né? Não, só fala a rua, só fala os bairros. Não fala nem a rua que é. Fala margem direita, margem escada. Isso está errado. Isso é uma vergonha. Então, eu quis... Nós ouvimos o senhor na audiência pública, nós só não concordamos. Vamos garantir aqui, vereador Eu Paulo. aprovo porque estive presente, aprovo porque participei, e não significa, vereador, o senhor tem o direito de trazer a pessoa, não significa que nós somos obrigados a concordar. Por isso aqui tem 35 pessoas para terem cada um sua opinião. Essa é a minha opinião, isso é o que eu acredito. Eu aprovo, eu falei para o engenheiro lá na reunião, eu aprovo o decreto do senhor, menciona a casa, menciona o local da desapropriação, não se faz dessa apropriação dessa maneira, a lei não permite. Esse é o meu parecer, e foi a doutora Cristina, inclusive, nós falamos para ela, faça isso, porque a audiência era dela, que nós vamos te apoiar. Inclusive, já vou te passar, vereador Paulo, só para reafirmar, inclusive...